Queria convidar aqui, nessa noite, o nosso pastor Diego, grande homem de Deus, um aplauso pela vida dele. Como Deus usa esse rapaz para falar comigo. Ele disse para mim que ele está tremendo porque ele não está acostumado. Eu falei, imagina se tivesse acostumado então, hein? Amém? Se coloque de pé no seu lugar, queridos. Diego é um grande amigo, é um pastorzão aí, um homem que Deus tem usado na cidade. Ebenezer, geração Ebenezer. É um homem que Deus tem usado na cidade de uma forma sobrenatural. Ele é fera. Bem, estenda as suas mãos, vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor mais uma vez. Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem investido em um profeta. Deus, e eis aqui o profeta do Senhor nessa noite. Pai, nós recebemos o teu filho na condição de profeta. Pai, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para essa palavra, Senhor. Deus, que nós possamos sair daqui impactados, transformados, curados, ó Deus, e libertos pelo poder da tua palavra. Pai, nós te louvamos e em tudo te rendemos graças, em nome de Jesus. Só quem crê, dá um forte aplauso a Jesus, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. Que bênção. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Primeiro domingo do ano de 2016. Um ano da decisão. Um ano que vai ser melhor do que o 2015. Amém? Isso aí, galera. Glória a Deus. Queria pedir, por favor, que abríssemos nossas Bíblias no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Lucas 24, versículo 13 ao 35. Evangelho de Lucas. Glória a Deus, acaba de passar seu destino. Amém, glória a Deus. Amém, assim diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Repete comigo, por favor, igreja. Emaús. Amém. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia. Repete comigo, por favor. 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória?
e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase acabando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se a um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Feche os olhos, por favor, igreja. Senhor Deus, Pai amado, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque como aqui lemos essa passagem, Pai, o Senhor ressuscitou, vive, reina, Pai, e um dia voltará para nos buscar, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, Senhor, esse ano que se inicia, Pai, 3 de janeiro de 2016, Pai, abençoe esse ano, Pai, que possa ser sim, Pai, um ano da decisão, Pai, um ano sobrenatural, Pai. Nessa noite pedimos, Pai, fale nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é um caminho chamado Emaús. Vira o seu irmão direito e fala: um caminho chamado Emaús. Vira para o outro lado e fala: um caminho chamado Emaús. Amém. Queridos, como nós lemos aqui agora essa passagem tremenda, que só se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a Bíblia fala aqui que 2 homens, um chamado Cleopas e o outro, a qual a Bíblia não fala o nome, estavam voltando para um lugar chamado Emaús. Quando ali ao caminho ali, eles encontraram com Jesus, mas infelizmente os seus olhos impediram eles de ver que quem estava ali era o próprio Jesus, porque aqueles homens infelizmente se encontravam entristecidos, com o coração decepcionado, amargurados, porque eles haviam sabido a notícia que Jesus tinha sido crucificado. E naquele momento ali, aqueles 2 homens pensaram que tudo que eles fizeram em relação à obra de Deus, ao ministério de Deus, tinha tudo ido para água abaixo, porque Jesus já não estava mais entre eles. E infelizmente esses 2 homens estavam tomando uma decisão em que não podemos tomar jamais. Esses 2 homens, eles estavam voltando para Emaús. Igreja, Emaús nesse texto quer dizer a velha vida, uma vida antiga, uma vida talvez de pecados. Eles estavam voltando a ser quem eles eram antes de ter um encontro com Deus. É notório isso. Estavam voltando, porque qual o sentido agora, já que Jesus já não estava mais entre eles? Estavam tristes, perguntando: o que vai ser de nós agora? E infelizmente a nossa caminhada cristã, várias vezes tomamos uma decisão de voltar para esse mesmo caminho, esse caminho de dor, de angústia. E eles estavam indo, mas naquele dia Jesus estava ali. Jesus estava ali e impediram aqueles 2 homens de voltar para onde eles queriam. Sabe, o primeiro fato importante de saber aí por que eles estavam assim, olhe bem o versículo 21. A Bíblia fala que eles disseram: nós esperávamos que ele fosse quem redimisse a Israel. Nós esperávamos. Ou seja, eles não tinham mais essa esperança, já tinha ido a água abaixo. Eles perderam a confiança, perderam a esperança. Outro fato muito importante é no versículo 13, que fala: naquele mesmo dia. Qual dia que eles estão falando, gente?
Era o dia mais importante de toda a humanidade. Era o dia mais importante. Era o dia em que Jesus ressuscitou. Mas eles não estavam ali. E como que eles vão comemorar? Se estavam tristes, se estavam pensando que tinha tudo ido para água abaixo. Era um dia de vitória, para mim, para você, para todos nós. Mas para eles era um dia de derrota, era um dia de dor. Como podemos explicar o que aqueles homens estavam vivendo, o porquê aqueles homens estavam vivendo aquilo? Eu não sei como você está essa noite, mas é triste ver quando encontramos pessoas que tiveram um encontro com Deus, foram transformadas, impactadas e infelizmente decidem voltar para Emaús. É muito triste, sabe? A Bíblia fala que de Jerusalém a Emaús eram 11 quilômetros. E nessa caminhada a gente vai dando passos para a nossa vida velha. Ninguém dizia de uma hora para outra, ninguém já chega a Emaús em apenas um teletransporte. Vai dando o quê? Pequenos passos. Falta o culto de hoje, falta a reunião amanhã. Acha que o líder mais não tem mais importância nenhuma na sua vida. E aí o que? Essa pessoa vai se fechando. E infelizmente ela vai caminhando a passos largos. Emaús, um caminho de tristeza, de derrota, mas também é um lugar de reencontro com Deus. Emaús é um lugar de reencontro com Deus. Eu estava lendo essa passagem, me lembrei de Jacó. Todos nós que conhecemos Peniel. Peniel é lugar de o quê? Encontro com Deus. Já Emaús é lugar de reencontro com Deus, porque aquele dia Jesus foi ali mais uma vez se encontrar com seus servos. Amém? Agora, a primeira coisa, por que caminhamos para esse caminho chamado Emaús? O porquê vamos a ele de passos largos? A primeira coisa que Jesus me falou no meu coração é que passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Repete comigo, passado. Versículo 14, a Bíblia fala: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Queridos, eles estavam indo caminhando para Emaús e conversando entre eles, falando de tudo o que havia acontecido. Mas aqui não é sobre a ressurreição de Cristo, não. Infelizmente eles estavam comentando sobre a morte de Jesus Cristo, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre tudo que ele passou naquela cruz do Calvário. Mas infelizmente aqueles discípulos esqueceram que um dia o mesmo Jesus passou por Naim e curou, ressuscitou a filha de uma viúva. E que o mesmo Jesus, ele curou um cego chamado Bartimeu. Que o mesmo Jesus foi na casa de Jairo e no meio do caminho ele curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eles tinham esquecido disso. E o primeiro passo que nos faz voltar para a nossa vida antiga é se lembrar das coisas do passado. Eu me lembro que uma vez eu estava numa roda de amigos que não eram cristãos, e no meio da roda lá tinha um que estava solteiro, tinha terminado o namoro, e o rapaz perguntou para ele assim: fulano, a avó estava sua namorada não? E ele falou assim com o cara: eu não, se esse fosse bom, não seria esse, seria atual. Eu parei, eu ouvi aquilo ali, eu falei: gente, se esse fosse bom, não seria esse. Agora deixa eu falar uma coisa: se o passado não foi tão bom, para que querer reviver ele? Para que querer caminhar para ele ali de passos largos todo dia? Tem pessoas que estão dentro da igreja, que são convidadas todo dia a viver uma nova vida, a viver tudo novo, mas infelizmente olham para trás e querem lembrar do passado. São pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas que têm rancor no coração, porque se alimentam do passado. Eu lembro do meu passado, quase todo encontro com Deus eu dou um testemunho do meu passado, mas eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o meu passado. Eu não tenho, foi ruim para mim. Para que voltar para o passado? Para que voltar?
A Bíblia fala que Jesus faz tudo novo em nossas vidas. É muito melhor ir em busca desse novo, se jogar a essas coisas novas. Vemos aí pessoas frustradas dentro de igreja. Terminou o relacionamento, a pessoa é do mundo. Querido, é livramento. Se joga para as coisas que vêm novas. Esquece o passado. A psicologia fala que algumas pessoas têm dificuldade muito grande de se esquecer de algumas tragédias. Ou seja, todo dia, se hoje, por exemplo, ela saiu de casa e pegou essa chuva, amanhã pode fazer um sol que for, ela vai sair de casa pensando assim: eu vou tomar essa chuva, porque ontem eu tomei, né? Não, para que eu vou fazer isso? Deu errado um dia, não, mas deu errado hoje também, deu errado amanhã. Aqui, esquece o passado. Esquece o passado. A psicologia também fala que algumas outras pessoas têm uma facilidade muito grande de substituir em suas memórias algo bom e trocar esse algo bom por algo ruim. E aí dentro do seu coração só vai se amargurando. Aí na hora eu lembrei de uma coisa: nós somos líderes, trabalhamos para Jesus, porque a obra é dele, mas ele nos usa para ir em casas, para ir em lugares, resgatar as pessoas. E aí essas pessoas, ela vai guardando coisas boas em nosso coração, no coração delas, a respeito de nós. Mas até um dia que você dizer um não ou corrigi-la, todas as coisas boas que você viveu com ela vão ser trocadas por uma experiência que ela não gostou, e o coração dela fecha. E o líder que foi usado por Deus, o líder que era o pai, que era a mãe, paizinho, mãezinha, te ama aquilo, vira um monstro de 7 cabeças. Vira um monstro de 7 cabeças. Eu me pergunto, como que alguém foi tão usado, foi tão bom para te resgatar um dia, não vai prestar hoje? E aí começa a se lembrar do passado. Eu me lembro que um dia um discípulo me disse: eu bebi. E eu perguntei a ele assim: poxa, por quê? Não, porque um amigo meu do passado falou comigo que Jesus bebia vinho. E aí eu bebi. Na hora eu imaginei: poxa vida, o amigo do passado é mais importante do que uma autoridade que Deus vai montando na vida dele para ajudá-la a caminhar. E é assim que as pessoas vão caminhando a passos largos para Emaús, por se apegarem tanto ao passado. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus com certeza te chamou, querido, para viver algo novo. Algo novo, algo muito grande, algo que nem você talvez possa imaginar, mas precisa de uma coisa só. Sabe o que? Joga fora o passado. É nítido quando ele chama Bartimeu, que ele fala, a Bíblia fala que Bartimeu jogou a coberta fora, a capa fora. Ou seja, naquele momento Bartimeu estava deixando a vida velha para viver algo novo. Você jamais vai viver algo novo enquanto você ama as coisas velhas. Jamais, jamais, jamais. Então esqueça o passado. Esqueça. Hoje, nessa noite, você permitir Jesus vai pegar o seu passado e vai jogar lá no mar do esquecimento e escrever uma nova vida para você. Saia do passado, em nome de Jesus, amém? A segunda experiência, pode passar por favor. Passamos pela experiência do caminho de Emaús, quando sofremos decepções. Versículo 17 ao 21. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Perguntou ele: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Queridos, aqueles dois homens, eles estavam decepcionados. Alguém um dia chegou a dizer que a esperança é a última que morre. Nesse caso, a esperança desses dois homens estava se decompondo já, estava morta, porque eles não tinham mais esperança. E o pior, eles estavam totalmente decepcionados, porque talvez na mente deles, Jesus ia entrar ali como um lutador ali em filme, numa cena especial, entrar, dar umas cambalhotas, bater um por um romano ali, e tipo, eu vivi. Mas esse não era o plano de Jesus, e eles não entenderam isso. Quantas vezes nós nos decepcionamos porque não entendemos o plano de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes pensamos, decepcionamos, falamos assim: chega, eu não quero mais, eu queria isso, mas o plano de Deus era outro, e muito melhor. Mas acaba que a pessoa decepciona, e agora, em vez de ser um crente curado, sarado, ele é um crente decepcionado. Ele é uma pessoa que é incapaz de dar uma paz do Senhor para o outro, um dia de domingo à noite tão bonito como esse. É capaz de dar um sorriso, de dizer um simples Jesus te ama, porque agora ele está decepcionado. Que pena, que pena. E aqueles dois homens estavam se encontrando desse mesmo jeito, decepcionado. Mas naquele mesmo momento, Jesus olhou para eles e fez uma simples pergunta: o que vos preocupa e de que vais vos tratando? O próprio Jesus estava tão tranquilo e perguntou para eles: por que estão preocupados com algo? Eu acho que a sensação que aqueles dois tiveram é quando a gente machuca, né? Alguém que já machucou e aí coloca um band-aid, ou então algo especial, que aí para puxar depois dói demais, não dói, gente? Eu acho que naquele momento foi a mesma coisa que eles sentiram. Jesus chegou e puxou aquele machucado daqueles dois homens. Por que está decepcionado? Está tudo bem, está tudo tão correto. A decepção foi tão grande que eu imagino algo. Os estudiosos falam que esse caminho de Emaús de Jerusalém era 1 dia e meio. Eles andaram 1 dia e meio com Jesus e não perceberam que era o próprio Jesus ao lado deles, porque estavam decepcionados, feridos, amargurados. Foram incapazes de olhar e ver que ali era Jesus. É o pior sentimento, é quando decepcionamos. Deixa eu te falar, se o seu líder errou com você, decepciona não, perdoa ele e diga que o ama, porque é muito fácil você amar alguém que só acerta com você, mas esquece não, ela é um ser humano também. Ela é um ser humano também. Eu já errei, já errei. Mas seria tão fácil se nós fôssemos super-heróis, não errássemos nunca. Mas nós erramos, carne e osso. É muito mais fácil amar essa pessoa. Um dia eu percebi que eu tenho um discípulo que me ama de verdade, porque eu esqueci o aniversário dele. E na hora eu pensei: meu Deus, eu esqueci o aniversário dele. Esse menino, ele nunca virou a cara para mim, pelo contrário, ele me abraçou e falou: eu te entendo, paizão, fica tranquilo. E até hoje ele está do meu lado. Mas ele talvez tinha todo motivo de falar assim: o quê? Eu saí da igreja, o cara nem me lembrou do meu aniversário. Lá no mundo todo mundo lembra. Mas ele escolheu ser curado. É muito melhor do que estar decepcionado. Se hoje por acaso está decepcionado, procura essa pessoa, procura ela. Você só não pode esquecer que se alguém erra com você, talvez amanhã você vai errar com outra pessoa também. Já imaginou isso? Já imaginou como vai ser isso? Mas a Bíblia fala que eles esperavam, porque não tinham mais esperanças, e estavam entristecidos, porque estavam decepcionados, porque na verdade também eles estavam buscando
não da forma correta, porque eles tinham uma outra motivação. E é outro fator também que nós vemos várias pessoas decepcionadas, porque buscam a Deus com a motivação errada. Se você veio para a igreja atrás da ex ou de um atual e não por causa de Jesus, você está aqui pela forma errada. Desculpa te falar, mas é verdade. A motivação que precisamos ter é em Jesus, é apenas em Jesus, porque a Bíblia fala para dar prioridade para Ele, porque o resto Ele vai fazer. Nossa motivação precisa sempre ser Jesus, sempre ser Jesus. E eles tinham esquecido. A Bíblia fala que em Lucas, mesmo no capítulo de Lucas, Jesus chama 72 e divide eles em dois e fala: vai para todo mundo e prega. Eu imagino que esses homens poderiam estar no meio desses 72 homens, mas o que? Decepcionaram, porque viram que uma pessoa que chamou eles foi assassinada, foi morta na cruz. E agora para que eles vão estar lá? Talvez imaginando, pô, tudo que a gente deu foi em vão, o cara morreu. Mas não foi, gente, porque o meu Jesus, Ele vive. O meu Jesus, Ele vive. Em nome de Jesus, não podemos continuar decepcionados. Alguém um dia chegou a dizer que as nossas feridas têm que transmitir cura e não dor. Jamais dor. Todos temos feridas, mas que dela sai um poder para curar as pessoas. Amém? E a terceira e última lição que eu aprendo sobre esse caminho de Emaús, porque passamos por essa experiência de caminhar por Emaús. Passamos por essa experiência pela falta de conhecimento das Escrituras. Olha o versículo 27, a Bíblia fala: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha como Jesus usou para aparecer ali diante daqueles dois discípulos. Jesus podia parar para eles e falar assim: Cleopas, escuta aqui, sou eu, quem está aqui é Jesus. Mas não foi assim. Não foi assim. Jesus começou a falar sobre a Bíblia com eles. E um versículo antes fala: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Nós vemos no Antigo Testamento, gente, todos os profetas que foram levantados por Deus falavam a mesma coisa: que o Filho de Deus um dia viria à terra e morreria pelos nossos pecados. Olha aqui, aqueles dois estavam cansados de saber disso, mas o momento da angústia foi tão grande que eles esqueceram das Escrituras. E olha, em nossa caminhada, nós nunca, jamais podemos esquecer disso aqui. Nunca, nunca, nunca. Sabe, se você agora converteu recentemente e está sofrendo em casa, fica feliz, você está no caminho certo. Se está sofrendo, fica feliz também, está fazendo parte de uma promessa, porque o mesmo Deus falou: no mundo tereis aflições. É uma promessa, mas Ele encerra falando: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você pode vencer também. Precisamos acreditar nisso aqui, gente. Isso aqui, ó, é mais real do que tudo que sai lá fora, do que a internet, do que o jornal que vai sair amanhã. Tudo que aqui contém, tudo está acontecendo, já aconteceu e um dia vai acontecer. Nós nunca podemos ficar surpreendidos com isso. E naquele momento a Bíblia fala que o coração deles começaram a pegar fogo. A pegar fogo. Porque eles estavam mortos espiritualmente, mas ali tiveram um reencontro com Deus. E naquele dia, o mesmo Deus assoprou sobre eles o fôlego de vida, a ponto que o que? Eles chegaram a Emaús, andaram 11 quilômetros, um dia e meio. Mas depois que Jesus sumiu, eles voltaram correndo para Jerusalém, para anunciar que Ele tinha ressuscitado. Deixa eu te falar algo aqui agora.
Hoje você vai sair desse portão aqui falando o que Ele fez na sua vida. Hoje é o seu dia. Você nunca teve coragem de falar nada, sabe? O Neymar pregou aqui esses dias sobre o leito, e eu estava lá atrás e eu ouvi aquilo. Talvez você tenha medo de abrir uma célula. Fica com medo não. Só sai para fora ali e fala com uma pessoa o que Jesus fez na sua vida. Uma pessoa só. Eu me lembro quando eu converti, eu fui ao encontro com Deus, eu era muito desconfiado das coisas, e eu falei assim: eu não quero ser enganado por ninguém, então eu preciso saber as coisas. Eu estava desempregado, gente. Eu fiquei um mês indo para o centro cultural. Eu tinha uma Bíblia, a primeira Bíblia que meus pais me deram, ela até hoje está na minha casa. Eu levei ela para o centro cultural e falei: eu vou ler isso aqui, gente. Eu vou ler, porque eu não sei de carro, eu não sei de mecânica, eu não sei de nada, mas disso aqui eu preciso saber. Não para discutir com as pessoas, mas para saber que tudo que vai acontecer comigo aqui tem promessas, e eu tenho que crer e ter esperança que dias melhores virão. Problema todo mundo tem, mas os nossos problemas não podem ser maior do que a nossa missão. Deixa eu te falar algo: não deixe seus problemas para a sua missão. Isso aconteceu na vida daqueles dois homens ali, eles foram chamados para pregar, para fazer discípulos, mas infelizmente as circunstâncias fizeram aqueles homens morrer. Mas naquele dia o Rei dos Reis teve um reencontro com aqueles homens. Fica de pé, por favor, igreja. Não apaga a luz, por favor, não. Fecha os olhos. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos. Mas deixa eu terminar para falar algo para você. Aqueles homens estavam saindo de Jerusalém para voltar a Emaús. Deixa eu te falar, Jerusalém era onde tudo acontecia. E lendo aquele texto ali, imaginando, eu pensei assim: gente, Jerusalém pode ser ali a casa de Deus, pode ser aqui o nosso templo, a igreja. E aqueles homens desistiram de tudo para sair e voltar para a velha vida. Se você fez isso aqui essa noite,
Hoje é o dia de você voltar para Jerusalém. Saia de Emaús. Jesus encontrou aqueles discípulos ali, ó, no começo do caminho. Não espera você chegar ali a 5, 6 quilômetros não, e ficar tarde demais para te resgatar. Não espere não. Volte para Jerusalém. Eu imagino que quando aqueles homens souberam que Jesus tinha sido crucificado, o primeiro dia talvez foi um dia de tristeza, o segundo dia foi um dia de decepção, mas o terceiro dia ele ressuscitou. Olha, hoje é o terceiro dia do ano. E se você encontra essa noite aí morto espiritualmente, hoje é o seu dia de voltar à vida. Hoje é o seu dia de sair de Emaús. Chega de Emaús, volte para Jerusalém. Cumpra a missão que Jesus te concedeu. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, 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 valeu. Sim, 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 valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Declare bem alto pro Senhor. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Declara para Jesus. Declara isso para Ele. Senhor, valeu a pena. Ei, valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Já valeu a pena mesmo. Que palavra! O caminho chamado Emaús. 3 coisas. Passamos pela experiência do caminho de Emaús quando vivemos as imagens do passado. Quando o Diego estava pregando, hoje pela manhã, quando eu estava meditando na palavra de Deus, o Senhor me trouxe a memória, porque hoje eu estava meditando no livro de João. Estava escrito assim: olha, não coloca vinho novo em odres velhos. Não coloca vinho novo em odres velhos. Odre, querido, é onde usava para armazenar o vinho. E a Bíblia diz assim: olha, não colocamos vinho novo em odres velhos, porque o odre pode se romper e o vinho ir embora. Ei, talvez o tempo, talvez as circunstâncias, ela está se tornando, ela está fazendo a sua vida se tornar um odre velho. Talvez é por isso que o vinho do Espírito Santo não está derramando sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você está a passo largo para Emaús. Mas nessa noite, vai haver arrependimento nesse lugar. E sabe o que acontece com o vinho do Espírito derramar sobre a sua vida? Você tem que ter a coragem, a ousadia de quebrar esse odre velho
para que Deus refaça o odre novo, para que o vinho seja derramado sobre a sua vida. E a Bíblia continua dizendo que não coloca pano novo, não coloca remendo novo em pano velho. Não coloca. Nessa noite, Jesus está te chamando para viver o novo. O novo. Ei, esquece esse caminho, Emaús, querido. Dá meia volta. É tempo de voltar para Jerusalém. Ei, Jerusalém é casa de Deus. Isso é Jerusalém. Pode pegar o significado da Jerusalém, que você vai ver que é casa de Deus. E é tempo de você voltar. Dá tempo. Talvez você não está em Emaús ainda, mas está no meio do caminho. E há um tempo de voltar para Jerusalém, para ser a casa de Deus. Amém? Segundo, passamos pela experiência do caminho de Emaús quando sofremos decepções. Quando sofremos decepções. Presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. Se você achar uma igreja perfeita, eu quero te pedir em nome de Jesus, não entre nela, porque senão você vai estragar essa igreja. Não entre nessa igreja, porque não existe igreja perfeita. Existem pessoas sedentas, apaixonadas, loucas, piradas pelo poder de Jesus. Só quem crê não dá de vitória, não pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Pessoas apaixonadas. Aleluia! Talvez você se esfriou nessa paixão, nesse amor, por causa que alguém na igreja pisou no seu pé. Ei, eu não vou na igreja mais porque alguém pisou no meu pé. Tome cuidado, porque amanhã você pode pisar no pé de alguém, filho. Tome cuidado com isso. Nada melhor para resolver do que um bom de nada. Em terceiro lugar, passamos a experiência no caminho de Emaús por falta de conhecimento das Escrituras. Esses dias um rapaz chegou para mim e disse para mim assim: olha, igreja tal está pedindo trismo. Trismo? O que é isso? É 30% no dízimo. Foi mais. E aí o rapaz começou a falar mal. E ele achou que eu ia brigar com ele, defender. E eu disse para ele assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Bem feito para essas pessoas que acreditam no trismo. Sabe por quê? Aí eu peguei meu celular, Google Play, e mostrei para ele Oséias 4:6, que está escrito assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Bem feito. Por isso você é enganado, porque não conhece as Escrituras do Senhor. Você é enganado por não conhecer, meu querido. É tempo, sabe de quê? A Bíblia fala assim: olha, bem-aventurado o que tem sede, o que tem fome de justiça. O que tem sede, o que tem fome, bem-aventurados são esses. E com seus olhos fechados, eu queria chamar aqui aqueles que estavam indo para Emaús. Vem aqui, não tenha vergonha não. Pode vir aqui nessa noite. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pode sair do seu lugar. Não fica com vergonha quem está do seu lado não, querido. Esquenta não, vem cá. Nessa noite é uma noite de arrependimento. Há uma unção do vinho novo nesse lugar. Há um vinho novo sendo derramado sobre a sua vida. Vai valer a pena. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Pode vir, você e agora. Pode vir. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. A nossa vida entregamos por voltar. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei.
ver. Aqui estão as pessoas que estavam a caminho de Emaús e tiveram a coragem de quebrar aqui. Deram meia volta, quebraram odres velhos para que Deus derrame um novo sobre a sua vida. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, você na frente. Pai, em nome de Jesus, como profeta aqui, Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, Senhor. A tua palavra diz que tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus, o Senhor vai nos conceder. E por isso nessa noite eu quero pedir vinho novo sobre a vida dos teus filhos. Deus, que ele, Deus, possam transportar, Senhor, desse vinho chamado Espírito Santo. Pai, que a graça e a misericórdia do Senhor alcance a vida dos seus filhos a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas vezes chorei procurando achar resposta, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Quantas vezes chorei procurando achar respostas, mas ninguém eu achei, todos me deram as costas. Lá no fundo clamei, já não tinha esperança. Jesus Cristo me ouviu e me trouxe a essa porta. Ele veio, Uma porta sobrenatural. adorando Jesus, o nome sem igual. Ele veio, restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio, Ministério Batista Internacional. Estive perto da morte, fracassado e deprimido. nem um pouco de sorte, sem dinheiro e sem amigo. Com a família sofrendo, planejava o suicídio. Jesus Cristo chegou antes e repreendeu o inimigo. Ele veio, Uma porta no sobrenatural. ele veio, adorando a Jesus, o nome sem igual. Ele veio, restaurando famílias, destruindo o mal. Ele veio, Ministério Batista Internacional. enganada eu estava, pois não conhecia Cristo. Só vivendo de farra, lado a lado com o perigo. Mas Jesus me iluminou, a sua palavra dei ouvidos. Do pecado me tirou e pra sempre está comigo. Uma porta sobrenatural. Adorando a Jesus, o nome sem igual. Restaurando famílias, destruindo o mal. Ministério Batista Internacional. Uma porta
sobrenatural.